ele está tirando, pelo menos é o que parece na internet, ele está bem popular na internet, está indo até em programa de televisão, e é o que tudo indica, pelo menos o que os vídeos da internet mostram, é que ele está tirando risada dos fiéis em seus cultos, com piadinhas de humor entre um sermão e outro, Marcelo Mendes Filho. Ah, pastor Cláudio Duarte. Muito bem, olha, não sei se o pastor reparou, mas este tema que o Traje a Rigor escolheu para sua entrada é o tema do Seinfeld. Isso. Seinfeld é um comediante que fazia muitas piadas de stand-up e tal, ou seja, eu estou entendendo que o Traje a Rigor está comparando o senhor com um humorista. O senhor acha que o que o senhor faz na igreja é humor? O senhor é o pastor do stand-up ou não? Eu não diria o pastor do stand-up, não. Mas eu sempre admirei diversos humoristas, sempre gostei. Sou uma pessoa bem-humorada, então achei que o humor também caberia numa ministração, numa palestra, num sermão. E ele atrai mais fiel? Não vou dizer que atrai mais fiel, não. Mas deixa mais preso ao que você está dizendo? Com certeza atrai atenção. Atrai atenção. Atrai atenção, com certeza. Mas não é pecado dar risada na igreja? Porque muita gente tem essa ideia, né? Esse pastor fica fazendo a gente rir aqui, isso aí não é de Deus. É lógico que por não ser algo comum, né, vamos dizer, é algo mais ou menos que novo, trazer esse humor para o evangelho, com certeza eu enfrento diversas críticas. Tem pessoas que acham que Deus é um velhinho muito mal-humorado, né, querendo brigar com o ser humano, com o homem o tempo inteiro. E o que a Bíblia diz... Não tem humor lá, né? Que a coisa é meio chata. Exatamente, passa a ideia. Na realidade, as pessoas têm uma ideia de que se você for bem-humorado, você não é sério. E na realidade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser extremamente sério e muito bem-humorado. E pode ser extremamente bem-humorado também. Você pode ser extremamente bem-humorado e extremamente sem graça, como é o caso do Mansfield, não é isso? Vem cá, pastor, seus vídeos estão fazendo muito sucesso na internet, não? Tem muita gente, as pessoas já estão te reconhecendo na rua. Você não é o pastor que faz piada? Isso, as pessoas reconhecem. Na verdade, eu nunca postei nada na internet. Nenhum vídeo foi postado por mim. As pessoas, às vezes, adquirem os DVDs, compram os DVDs das minhas palestras e eles, então, começam a postar esses vídeos na internet. E acontece com o pastor igual acontecia comigo, com o Mencio, de que iam assistir o nosso show e ficavam gravando no celular. Acontece deles assistirem sua pregação, ficarem gravando. Muitos dos vídeos que estão na internet... E você deixa? Não tem problema? Vídeos, eu não tenho nem como coibir isso, né? E também não é o objetivo. Agora, você se incomoda com o pessoal que tira uma piada sua de contexto e mostra só aquele trechinho gerando polêmica? Não. Eu não me incomodo muito com isso, não. O que acontece é que as pessoas só estão fazendo isso. Entendi. Então, esse tipo de coisa, tirar uma piada do sermão e isolar, acaba prejudicando um pouquinho. Isso, quando... Foi exatamente o que a gente fez agora. Vamos ver um trecho só das piadas do pastor. Cadê? Essa geração não tem onde cair morto, Ana. Mulher é um artigo de luxo, camarada. Estou falando mulher, não é tribufu. Tribufu é baratinho. Ana, verdade. Tribufu ou qualquer coisinha serve, coitadinha. Fica lá com aquele semblante fechado. Eu acredito que isso chama um pouco a atenção, porque a Bíblia não é um livro muito engraçado. Quer dizer, no começo, até que tudo começa bem, mas no final, parece que tem um apocalipse acontecendo. Então, você acha que Deus tem humor? Eu vejo um Deus muito bem-humorado. Quando eu me deparo com a Bíblia, em diversos, até porque o fundamento das minhas mensagens sempre vem na Bíblia. O princípio é bíblico. Às vezes o humor ele só vem para agregar algum valor, para, às vezes, atrair um pouco mais a atenção. Mas se você olhar para o Jardim do Éden e observar no início, né? Deus, onipresente, onisciente, onipotente, chega no Éden e diz: Adão, onde você está? Ele só pode estar brincando. Na verdade. Porque se ele não é onipotente, onipresente, onisciente, como é que ele está perguntando? Onde você está? É ou não é? Então, se você pegar diversos textos bíblicos, por exemplo, Jesus, ele está no Getsemane, aguarda do templo, vem prendê-lo, todo mundo naquela adrenalina, os discípulos com medo, e quando os guardas chegam, Jesus se aproxima dos guardas e diz: posso ajudar? Vocês estão procurando alguém? Então, se isso não é senso de humor, ele chega diante de um tanque,
onde está diversas pessoas doentes, ali tem um paralítico, ele se aproxima do paralítico e diz, você quer ficar são? Isso é uma pergunta, se você analisar, não, o que eu vim fazer aqui todo dia? Não, eu vim aqui de bobeira, só ver os outros ficar curados e eu vou para casa todo dia doente. Perfeito. Né? Aliás, é que tem uma coisa, uma piadinha que Jesus fez que só pegou bem porque ele era Jesus. Chegar para um aleijado e falar, levanta e anda. Mas se o cara não levanta e anda, ele tá ferrado. Ele fala, isso é coisa que se fale para um cara desse e tal. Ele chama um cego, por exemplo, que chamava por ele desesperadamente, e quando o cego chega à presença dele, depois de inúmeros obstáculos vencidos, ele diz, o que você deseja que eu faça por você? O cego diria o quê? Eu queria um cão-guia, uma bengala magnética, sei lá, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, com certeza, eu vejo muito bom humor em Deus, em Jesus. Eu tenho essa visão bem-humorada. Se as pessoas vão concordar com isso ou não, tem uma frase de Chaplin que eu gosto muito. Se você tivesse acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdades, vocês teriam ouvido verdades que eu tenho em dizer, brincando. Muitas vezes eu falo como um palhaço, mas nunca desacreditei na seriedade das pessoas que ouvem. Então, esse é meu posicionamento. Você, o pastor recorreu ao humor para atrair atenção ou já era meio comedião mesmo antes? Não, eu tive uma infância muito dolorosa, muito difícil, então me tornei muito introspectivo. Assim que eu me converti, eu comecei a trabalhar com jovens e uma maneira de atrair a atenção da juventude foi colocar o humor. Eu achei que o humor era um grande atrativo e as coisas foram dando certo. Foram acontecendo, não foi nada programado, não. Legal, geralmente é mais engraçado quem não tenta ser engraçadão, né, Marcelo? Quem leva mais a sério o negócio. Vem cá, qual é a sua denominação? Eu sou da Igreja Batista Brasileira. E converteu quando hoje? Eu me converti em 92. Por quê? Porque passei algumas dificuldades e acabei tendo um encontro com Deus ali, tive uma experiência com Deus, e aí as coisas foram... Deus foi mudando a minha vida, a minha história, me trouxe até aqui. Aí, tá vendo? Aí você acha que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Tem coisa que Deus faz e você não entende. Não, agora é tarde, Deus. Vai saber que um dia isso vem pro bem, né? Há 22 anos atrás eu chegava em São Paulo para trabalhar de pedreiro. 22 anos depois eu venho a São Paulo, né? Num programa como o seu, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que pode mudar a história. Pastor, os vídeos da internet, eles sempre estão relacionados a marido e mulher, até mesmo a sexo, a vida sexual do casal. É o seu tema onde você é especialista? Não, na verdade, como eu te disse, eu comecei trabalhando com jovem e aconteceu de precisar ministrar uma palestra num evento para casais e não tinha ninguém, me colocaram. E aí a palestra ficou atraente, porque eu comecei a trabalhar com humor e eu busquei voltar para o relacionamento conjugal. As pessoas me chamam de pastor de família, mas na verdade eu gosto desse relacionamento conjugal, essa dinâmica de viver a dois, cabeça de homem, cabeça de mulher, como funciona. Eu sou extremamente contra divórcio, meu pai casou diversas vezes. Mas você conseguiu? Você entende como funciona a cabeça da mulher? Olha, eu tenho estudado aí durante 18 anos. Já chegou a alguma conclusão? Ainda não. Não? Não. Ainda não? Você consegue tatear no escuro e dar alguma dica? Quando, por exemplo, a mente feminina, ela é muito profunda. O homem é muito superficial. Né? Você chega, por exemplo, um homem chega em casa e os filhos bagunçaram os brinquedos na sala, ele diz, junta tudo, coloca na caixa. Agora, coloca agora, a criança vai resmungando e coloca. Se é uma mulher, ela chega e diz, você quer acabar comigo? O seu pai não pode pagar uma empregada, olha como é que eu estou destruído, vocês acabaram comigo. E o filho fica olhando sem pensar assim, do que se trata, não sei do que ela está falando. Ela fala durante 20 minutos e ela vai falando, gritando, e no final ela junta os brinquedos e guarda. É verdade. Então, eu costumo brincar, Danilo, que cabeça de homem é como uma área compartimentada. O homem trata de um assunto por vez. É muito comum no diálogo com a mulher, o homem dizer para ela, nós não estávamos falando disso. Porque o homem é assim, se ele vai falar de dinheiro, ele abre a caixa do dinheiro e fala de dinheiro. Exato. Se a mulher for falar da mãe dela, tem que mudar de caixa, porque ele está na caixa do dinheiro. Exatamente. Então o homem é uma caixa de cada vez. Vamos falar de filho? Vamos, deixa eu fechar a caixa do dinheiro. Fechei a caixa do dinheiro, vamos falar de filho. Agora vamos falar de quê? De esporte, deixa eu fechar a caixa dos filhos. Agora vamos falar da sogra, deixa eu abrir o caixão. Deixa eu procurar essa caixa que eu não sei onde eu coloquei. Né? Mas uma mulher não. A cabeça de mulher é um emaranhado de fio, corrente contínua.
O tempo inteiro, mulher fala de tudo ao mesmo tempo. E o homem fica olhando para ela, ela diz, você não vai falar nada. Ele pensa, não sei que caixa você tá. Então, na verdade, a hora que eu conseguir achar a caixa, eu entro no assunto. E a mulherada da tua igreja, ou que assiste seus cultos, suas palestras, elas não chamam de machista, não? Pastor, você é machista? Não, até porque eu não sou machista, não. Defendo demais as mulheres. Entende? Eu acho que isso não é defeito, é acessório. Eu acho que já veio de fábrica, foi Deus que colocou, e eu não estou aí para contradizer. Eu ia falar exatamente isso, porque eu acho que é a maneira bem-humorada de tratar desse assunto, que é um assunto que as pessoas ficam meio chateadas de falar de marido e mulher, relacionamento, talvez bem-humorado o pessoal gosta mais. Suaviza. Entenda mais até, né? E suaviza também. Né? Pastor, você disse durante a conversa que começou, não sei se começou ou não, mas que trabalhou muito com os jovens. Isso. Não, agora, o senhor também dá muito conselho para casal, matrimônio, vida sexual. Entra ano, sai ano, os jovens continuam com essa mania de fornicar antes do casamento. Né? Vinha a gente pedir conselho para o senhor. Que conselho o senhor tem para jovem que quer fornicar antes do casamento? Não se deve fazer? É uma questão só de saúde? Qual é a visão do pastor? Vamos lá, o Ministério da Saúde adverte que sexo seguro é com preservativo. A Bíblia adverte que sexo seguro é depois do casamento com uma pessoa só. Não é? Hoje isso, onde as pessoas observam mais o prazer pessoal do que a palavra de Deus, né? As coisas ficaram meio, vamos dizer, misturadas. Hoje, por exemplo, daqui uns dias vai acabar vendo um porte fazendo xixi no cachorro e todo mundo achando perfeitamente natural. Por quê? Porque os valores se inverteram e o errado virou certo. O que eu falo sempre para a juventude é o seguinte, você precisa definir se você é o ambiente ou se você é o camaleão. A vida é assim, se o ambiente faz você ou se você faz o ambiente. Hoje, o ambiente tem feito a juventude. Então, as pessoas acham normal, está todo mundo fazendo, né? Eu vou fazer também, até porque os jovens gostam muito de aceitação, de ser aceito. Todo mundo gosta disso, para se relacionar. Mas a Bíblia diz que sexo é depois do casamento, não dá para negociar isso. Então, fornicação, não dá. É só não alimentar. Você não namora no escuro, namora na frente dos outros. Leva seu pai, seu irmão mais novo. Namora na igreja. Não. Só, com licença da palavra, só broxante. Só broxante. Verdade. Isso aí. O David Banner é fácil de conduzir. O difícil é o incrível Hulk, né, irmão? Então não deixe o Banner virar o Hulk e tá tudo certo. Ok, agora, mas como é que a pessoa não pode ter experiência sexual antes do casamento, pastor? Como que ela vai saber que está casando com a pessoa certa? Porque não corre risco da pessoa casar, os dois casam virgem, e depois do casamento, quando eles transam, eles falam, eu acho que eu não gostei desse seu lado. E aí fica aquele casamento, que é o casamento gospel, que é aquele casamento que casaram virgem só para não receber bronca do pastor. Então, eu não vou pecar com minha namorada, então para não ganhar bronca de ninguém, eu vou casar com ela, mas depois que casa, as coisas não encaixam. Mas não pode ser um por prejuízo? Exemplo, a maioria das pessoas que se separam fizeram sexo antes do casamento. Quando as pessoas vêm falar, a primeira pergunta que eu faço é qual era a vida sexual de vocês? Não, nós já tínhamos uma vida. Então as pessoas, numa expressão vulgar, experimentaram antes da hora e mesmo experimentando, né, porque o grande vilão hoje não é o sexo, o grande vilão é a incompatibilidade de gênero. Entende? Esse que é o que mais separa casais hoje é a incompatibilidade. A gente não combina, não funciona, não... Entende? Mas o sexo é o terceiro. Primeiro vem a incompatibilidade de gênero, depois vem o dinheiro e depois o sexo. Então, quando o assunto é jovem, eu tenho que falar, porque não dá para eu negociar com isso, certo? Tem que aguardar até o casamento. O pastor, pelo que eu estou entendendo, o pastor então está aconselhando o Marcos Klein a, depois que casar, ter a sua primeira experiência sexual, o Klein. Ele é solteiro? Ele é solteiro e virgem. Eu sou casado, ele conhece minha mulher. Ele é solteiro. Respeita aqui, tá tendo uma entrevista. Corta o microfone dele, pelo amor de Deus. Corta o microfone dele. Pastor, eu sei que os jovens querem fornicar de casamento. Mas eu estou vendo até que o senhor está com o livro, a gente fala dele já. Eles querem fornicar no casamento. Mas o que a Bíblia, quem segue a Bíblia vai tentar fazer é não fazer isso. Certo. Não é? E talvez por isso eles achem um ou outro atalho para conseguir uma coisa parecida com sexo, que talvez não seja bem sexo. E é isso que eu vou perguntar para o senhor agora, através do nosso joguinho Peca ou Não Peca? Peca ou não peca? Vamos lá, pastor. Eu quero saber se peca ou não peca. Primeira dúvida, a pessoa que antes do casamento canta no karaokê. Ela peca ou não peca? Peca. 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 Não pode cantar com o microfone. Não pode. Não pode cantar. Peca. Depois de casado? Eu prefiro não responder. Tá ok.
Quem joga um dadinho? Peca ou não peca? Antes do casamento? Antes do casamento. Peca. 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 Não pode nem jogar um dadinho antes do casamento. Depende de onde caiu o número, é perigoso demais, então é melhor não brincar com dado. A que distância se deve ficar do abismo? Quanto mais longe, melhor. Quem faz 3-0, peca ou não peca? Peca. Peca, eu até já falei isso, porque ninguém é capaz de fazer isso pensando num pé de couve. É, na verdade. Ok. Ou você tem que imaginar alguém para pensar. Ok. Eu não sei como falar isso, pastor. Pode ficar à vontade que eu respondo. Transar na bunda, peca ou não peca? Peca. 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 Mesmo casado? Mesmo casado. Ok. O Márcio Ribeiro, um comediante amigo nosso faleceu esse ano, pouco antes de falecer, esteve no programa e ensinou o público do programa a fazer um brinquedinho. Eu vou mostrar o brinquedinho que ele ensinou a fazer e depois você me diz se quem usar o brinquedinho peca ou não pega. Vamos lá? Peca ou não peca? Nós vamos fazer uma experiência agora para pessoas grandinhas. Você pega uma lata de cerveja, você põe... Uma esponja. Uma esponja. Que legal. Isso aqui vai ficar assim. Com a boca melhor, né? Que é isso, tio Márcio? Qual é o nome? Vamos lá, o nosso amigo Márcio Ribeiro ensinou a fazer aquele brinquedinho. Pastor Cláudio, brincar com aquilo, peca ou não peca? Com certeza peca. Peca também. Peca. Mas não é um ser humano, é uma lata, mesmo assim? O problema é o seguinte, é a mente da pessoa. Hoje, por exemplo, essa sensualidade está bombardeando todo mundo. Então está tudo precoce demais. Ninguém hoje fica grávida uma adolescente por minuto no Brasil. Grande parte delas, né, são mães solteiras, até porque adolescentes, o garoto que engravidou não tem condições de manter. Então, olha para onde a sociedade está caminhando. Então, o que a gente busca é trazer um equilíbrio sexual. Hoje vai vender sapato para uma mulher pelada, perfume para uma mulher pelada. Você abre uma revista, uma mulher pelada. Você vai ler a Bíblia online, de repente aparece lá a foto de uma mulher pelada. Ainda escrito, clique aqui. Não é verdade? Eu imagino uma pessoa casada que sai na rua, outdoor, mulher pelada, não? Pega o ônibus, cartaz, mulher pelada, né? Tá no ponto de ônibus, cartaz, mulher chega em casa, fala agora pra mulher e fala, amor, vou dar um rolê na rua de novo. Você me falou que tem homem fruta, mulher fruta, é homem banana e mulher abacaxi? Foi uma mensagem que eu fiz sobre homem banana, mulher abacaxi. O que seria isso? Foi uma passagem bíblica que eu peguei um homem banana, um homem que a mulher mandava nele, um homem está igual o mico leão dourado, para ver só em cativeiro. É uma espécie de extinção, daqui um dia vamos chegar aí no museu alguém vai falar aquilo ali é um tiranossauro rex e logo depois vai ter um homem em pé porque está difícil de ver homem. Não é? Então eu simplesmente fiz uma analogia dos homens bananas, que não tomam decisões, que não tomam atitude, que deixaram as coisas se inverterem, e mulheres difíceis de descascar, mulheres ruins. A Bíblia diz que tem ocasião que é melhor você morar no deserto do que com determinadas mulheres. Foi uma brincadeira, uma analogia que eu fiz, né, dessas duas frutas com comportamento feminino e masculino. O senhor disse no início da entrevista que acha que a mulher pensa assim porque foi Deus que fez e tal, e que é um acessório. Mas por que hoje o sábio é casar tendo uma certa estabilidade, não é? Certo. E isso às vezes acontece depois dos 20 e tantos anos. Mas então por que o jovem com 18 anos já tem a vontade louca de transar com a e mas isso é vice-versa? fisiológico, né? Mas não foi Deus que fez também essa vontade da gente? Lógico, mas a vontade é sadia. O problema é o seguinte, é que economicamente, como você falou, o camarada não tem nem como se manter, certo? Uma mulher bonita custa caro. Uma mulher legal, você precisa. Se você vai casar, o relacionamento a 2 já é difícil. Imagine a 10. Você vai casar para morar na casa dos outros. Pensa, vai fazer sexo como? Sai do banheiro igual um bandido. Abre a porta, não pode ter nenhuma sonoplastia no ato sexual, senão vai acordar os outros. Então, Eu sei do que você está falando, pastor, porque eu cresci num quarto e sala em Santo André. Então, não é só questão de pecado, não. É uma questão de estrutura, realmente. Só que hoje é o que eu estou te dizendo. Hoje uma garota que era para estar brincando de boneca, está com a criança no colo.
Isso não é um princípio bíblico apenas, não. Isso é uma questão moral. Uma questão, ele não tem condições, não tem. Estou vendo o livro na mão do pastor, eu falei que ia falar dele. Sexualidade, muito obrigado, sem censura. Sem censura mesmo? Porque eu estou vendo que tudo que eu quis perguntar, o pastor me deixou bem à vontade para perguntar da forma que eu quisesse para o pastor, e o pastor respondeu muito O que acontece é o seguinte, esse livro saiu há cerca de 1 ano e meio, 2, com o objetivo de trazer uma qualidade de vida sexual melhor para o cristão, certo? Mostrar um pouco para eles o que se pode fazer, o que não pode, o que a Bíblia recomenda, porque algumas pessoas vão para púlpitos para falar de suas preferências sexuais e não para falar o que a Bíblia diz. Hoje tem muita gente decepcionada com o Evangelho, tem muita gente que acabou morrendo na fé. Por quê? Porque se decepcionou com líderes que estavam construindo um reino para si e não trabalhando para o reino de Deus. Então foi Deus que criou, eu peguei alguns versículos, algumas coisas, algumas pessoas auxiliaram e fizemos esse trabalho que acabou ajudando muita gente. De tudo aquilo que eu falo, com todas as brincadeiras, Danilo, nunca eu encontrei ninguém que disse uma de suas palestras, uma de suas recomendações acabaram com o meu casamento. Tudo que eu ouço o meu casamento mudou, a minha história mudou, a minha vida sexual mudou. Então o objetivo é trazer benefício para o povo. Agora, pastor, eu tenho uma pergunta de sexualidade sem censura aqui para fazer. O que seria o adultério? O adultério seria eu trair minha esposa com outra mulher. Mas se eu sou casado e eu e minha mulher diz, não, você pode, vamos nós dois no swing, os dois, eu dei o consentimento para minha mulher ir no swing comigo, me trair, e ela permitiu que eu traísse ela, e eu permiti que ela me traísse. Ainda assim, adultério isso? O que acontece é o seguinte, a Bíblia diz que a única nudez que eu posso ter acesso é da minha mulher, e não interessa se ela consente ou não, porque ela não tem autoridade máxima sobre mim. A maior autoridade sobre a minha vida é Deus e não minha esposa. Entende? Então eu acho que isso é uma coisa que deveria ser conversada previamente. Por isso que eu acho que a coisa mais importante no relacionamento, mais do que o sexo, é o diálogo. O Danilo ficar olhando, por exemplo, a minha revista, acho que não. Olha, não deixe os jovens da sua igreja ver isso, tá, pastor? Isso aqui é horrível, tá bom? Pastor, agora, você tem um conselho para lidar com TPM? Rapaz, TPM é um negócio complicado. Eu daria um versículo bíblico para TPM. Fugir da aparência do mal. A mulher está com TPM, deixa ela quietinha. Na verdade, vai embora, vai dormir, vai jogar tênis, futebol, vai fazer alguma coisa e deixa esse negócio passar, porque como é que vai fazer? Alguns homens acham que isso é besteira, mas alguns deveriam simular um dia uma menstruação. Então, só para entender, só a menstruação em si, pegar um absorvente, colar em si, andar com aquilo de 5 a 7 dias colado. Tá certo. Talvez ele ia entender um pouco, né? Que isso se dá, e ainda se dá o luxo de não poder usar um OB. Pastor, foi muito legal ter o senhor aqui. Muito obrigado por vir. Pastor Cláudio Duarte, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Muito obrigado por vir.